Madre amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz. Antes de começar o vídeo, eu vou dizer que eu moro do lado de uma rápida, então, e a pista tá molhada porque choveu hoje, e aí os carros passam e faz aquele ush. Então, se tiver qualquer barulho no vídeo e a minha voz não for o suficiente pra suprir o barulho, é por causa disso, tá? E aí, crente, você tá cansada? Eu também tô. Sabe quando você tá passando tanto processo, mas tanto processo, que você fala assim, meu Deus, eu devo ser uma porta de ferro, porque não é possível. Como que uma pessoa é capaz de passar por tanta luta, tanta guerra? Né? Quem nunca? Que crente que nunca falou isso pra Deus, né? Eu falo sempre, eu falo assim, Senhor, você acha que eu sou uma porta de ferro por acaso pra aguentar tanta bordoada assim? Aí Deus só fala, tipo assim, tá reclamando e não quer a vitória, né? Então esse é o nosso problema, né? A gente reclama, mas no fim Deus, ele usa os processos pra nos abençoar e para que a gente amadureça e que a gente cresça. Só que a gente é tão murmurador, igual o povo no deserto, né? Só que a gente fala que, nossa, mas esse povo, coitado de Moisés, aguentou 40 anos. Sendo que muito provavelmente a gente ia ser que nem o povo de Israel que ficava reclamando, né? Isso é incrível. A gente se acha super crente, mas porque olha, a gente fala dos outros, né? Mas a gente não lembra da gente mesmo. Enquanto Deus te deu pão ontem, você tá reclamando hoje, né? Que você queria comer um filé mignon. Mas enfim, vamos lá, crente. Como eu levo lapadas do Espírito Santo, eu compartilho com vocês. E aqui seguimos juntos com lições em que somos edificados. E, sabe, a primeira coisa que eu aprendi nesses últimos tempos é que eu fico impressionada como Deus, ele é soberano. E como ele sabe de todas as coisas, o que a gente pensa. E quando a gente pensa, o que a gente vai falar? Deus, ele sabe de tudo, todas as coisas. Só que a gente é tão visãozinha quadrada que a gente não percebe, né, que Deus sabe todas as coisas. E aí a gente quer reclamar e falar, nossa Deus, mas como o Senhor é injusto? Nossa, por que não aconteceu ainda? Quando que vai ser o tempo? Porque a gente é assim, né? Eu sei porque eu também sou assim, tá? Bom, para ilustrar esse tema, esses processos, tópicos, desesperos de hoje, eu vou usar ninguém mais, ninguém menos como referência a Jó. Glória a Deus pela vida de Jó. Porque olha, eu vou falar uma coisa pra você. Sabe, a gente tem essa visão hoje de que tudo tem que dar certo o tempo todo, porque se não está dando certo é porque Deus não está com a gente. E olha que pensamento mais burro, porque se fosse assim, não teria Jó na Bíblia. E eu entendo que de várias leituras, não só de Jó, mas de outros textos que eu já fiz, eu entendo que a gente tem 3 coisas que são mais importantes quando a gente caminha com Deus, que é a fé, a obediência e a racionalidade. Calma que eu vou explicar os 3. Bom, eu vou começar aqui ilustrando a história de Jó, porque eu acho que é mais fácil e depois vai fazer sentido tudo. No tempo de Jó, antes de acontecer a desgraça com Jó, todo mundo sabe que Jó era um cara rico, que ele tinha vários filhos, que ele era casado, ele tinha um bom relacionamento com a esposa e com os filhos, aparentemente, porque na Bíblia diz que os filhos iam na casa um dos outros e eles sempre estavam comendo juntos, e que Jó tinha vários animais, tinha vários funcionários, então Jó era um cara muito próspero. E naquele tempo, o que eram os 3 pontos aí que eu falei? No tempo de Jó, o pensamento era: se tudo vai bem, significa que Deus está com a pessoa. Aí, qual que é a fé das pessoas naquele tempo? É que se eu tenho tanto, Deus vai fazer eu prosperar mais. A minha colheita vai duplicar, vai prosperar, vou ter mais escravo, vou ter mais filhos. Então o pensamento da fé era esse: se eu tenho tanto, eu tenho fé que Deus vai fazer mais. E se tá tudo dando certo na vida da pessoa, porque a pessoa ela é obediente, significa que ela não pecou, certo? Esses daí são os 3 pontos no tempo antes de dar tudo errado na vida de Jó. Só que daí, se você parar pra pensar, é o que eu pensaria também se eu tivesse naquele tempo. Se você ver a vida de Jó, ele perdeu tudo muito rápido. Por quê? Deus deixou, em primeiro lugar, porque o diabo quis testar ele. E Deus falou, beleza, faz o que você quiser aí, só não tira a vida dele. Aí, beleza, o diabo foi e arrancou tudo dele. Deixou ele sem família, sem filhos, a esposa vazou também. Ele não tinha mais empregados, ele não tinha mais gado, todos os animais acho que tinham morrido. O fogo do céu e queimou as suas ovelhas e todos os seus pastores, só eu escapei para lhe contar.
Jó, ele perdeu os animais e perdeu os pastores que cuidavam dos animais. Então ele perdeu tudo e de uma forma bem trágica. Se você estivesse no tempo de Jó, você ia pensar o quê? Claramente que você pecou, porque Deus ele não tira nada assim de ninguém, né? Naquele tempo até então não existia ninguém com a história que nem a de Jó. Jó foi o primeiro cara que teve essa infelicidade na vida de, pô, eu não fiz nada errado. Tanto que você vai ver os amigos dele falando com ele e falam, não, Jó, conta aí qual que é o seu pecado, não tenha medo. Quanto mais rápido você se arrepender, logo vai acontecer as coisas. Vamos aí, irmão, conta aí pra gente. E Jó o tempo todo se defendendo, falando, não, porque eu sou inocente, quem é Deus tá sendo injusto comigo, porque eu nunca fiz nada errado, e eu sei da minha inocência e quem são vocês para me julgar. Se vocês estivessem no meu lugar, eu não estaria fazendo isso. Aí ele começa, e fica assim todo o texto de Jó, né? Aponte todas as coisas, o porquê que você pecou e o tempo todo essa conversa. E de fato, se você parar pra pensar, se até ali todas as desgraças que aconteciam com o povo, que aconteciam com alguém, da pessoa cair morta no chão, da plantação dar errado, dos filhos morrerem, é porque alguém pecava. É porque alguma coisa tinha de errado. E aí você fica pensando, nossa senhora, né? Com certeza Jó fez alguma coisa errada. E assim, gente, todo mundo ia pensar isso. Aí, não, e detalhe, né? Quando a pessoa não confessava o pecado pra alguém, seja pra alguém da família, pro sacerdote, qualquer coisa assim, Deus ele mandava uma tragédia, ele mandava fogo do céu, ele mandava um povo inimigo, alguma coisa acontecia, que nem, por exemplo, quando Josué foi atacar aquela cidade que era menor, tinha menos soldados, menos pessoas, o povo chegou pra ele e falou assim, não, é pouca gente, manda menos que vai dar bom. E muita gente morreu. Aí o Josué ficou desanimado, ficou desesperado, falou, meu Deus, Deus não está com a gente, por que que isso aconteceu? O que está acontecendo, Deus? O Senhor não está com a gente, o que que aconteceu? E na real, tudo isso aconteceu porque uma pessoa tinha pecado, porque desobedeceu a Deus. Então você vê que a obediência é uma coisa muito séria para Deus. E desobedecer é você não ouvir a voz do Espírito Santo quando o Espírito Santo manda você fazer alguma coisa. E pode ser uma coisa muito simples, tipo, vai ali. Ou não fale isso, não faça isso. E o problema é que a gente é muito egocêntrico. Como assim? Eu quero fazer isso. Eu não quero fazer isso. Eu não quero em tal lugar. Eu vou fazer isso. Entende? O eu, o tempo todo. Sabe? Aquele eu quero, eu vou, eu não vou, eu. E aí a gente esquece de colocar a vontade de Deus acima de todas as coisas, que é onde que, né, deveria ser ali o topo da pirâmide da nossa vida. A gente e a vontade de Deus em primeiro lugar. E aí a gente esquece muitas coisas. Beleza, irmã. E diante de todo esse exposto aí do que você falou, eu falei de 3 pilares, que é a fé, obediência e ser racional. Os 3 pontos que a gente deve seguir na vida de cristão. E beleza, eu falei na questão da vida de Jó, que tipo assim, cara, o povo pecava e tudo dava errado e aí era isso. E na nossa vida hoje, né? Explica aí pra nós qual que é o atual, esses 3 pontos hoje, o que seria isso, né? O primeiro ponto aqui que eu vou falar é a fé. A gente passa por tanto processo, Deus ele tira coisas da nossa vida. Eu tava vendo hoje um vídeo no Instagram que tava falando assim, a menina falando assim, eu financiei uma moto e 2 dias depois eu perdi o emprego. E aí nos comentários um monte de gente falando assim, nossa, eu fiz um empréstimo e daí fui demitido. Nossa, eu fiz não sei o que e fui demitido. E tipo assim, é literalmente coisas que você toma um passo que você acha que você está seguro e depois as coisas, o teu chão cai. Porque pensa, você financia uma moto e você tinha um emprego, você tinha certeza que você ia pagar a parcela no outro mês. E aí ela perdeu o emprego. E aí eu tava vendo que Deus ele é exatamente assim com a gente. E Deus ele é assim com a amizade, Deus ele é assim com o trabalho, Deus ele é assim com o relacionamento. Sabe? Eu vejo que Deus ele tira as coisas da nossa vida e aquilo traz um impacto na gente que vai, primeira coisa que a gente deveria, que é o que acontece, né, que não deveria, mas eu vou dizer porque eu também sou assim, que é o desespero. A nossa primeira atitude depois que a gente perde algo, seja alguma dessas coisas que eu falei, é entrar em desespero, é ficar triste, é pensar e agora, né? Porque você tinha segurança de que aquilo ia acontecer. E aí não tem mais. Então,
A fé aqui que eu digo do nosso tempo é isso, que é, mesmo você sofrendo uma perda, você ainda crê em Deus? Você ainda crê que Deus é o suficiente para suprir todas os seus medos, as suas vontades, as suas contas, os seus quereres? É tipo, e aí, filho? Tu depende só de mim mesmo? Ou será que você estava confiando no teu emprego, no teu relacionamento, nos seus amigos, no teu ministério, porque você estava com um cargo na igreja ou qualquer outra coisa nesse sentido? E aí eu comecei a ver, cara, realmente, né? A fé entra aí nesse primeiro lugar. Porque Deus, ele trabalha... Quem que vive de milagre? Quem tá passando por uma situação desesperadora? Quem que viveu de milagre? Que Jesus viveu, que Jesus fazia milagre? Os aleijados, as pessoas que eram cegas, quem tava enfermo. Então, para todo milagre existe um processo. Para todo milagre existe uma dor, sabe? Porque se a gente não precisa de milagre, então a gente não precisa de Jesus. A gente não precisa de Deus para trazer a resposta, para, sabe, para as coisas se encaixarem, porque a gente tá vendo, a gente tá vivendo a nossa vontade, a gente tá vivendo o nosso querer. Então, para que eu preciso de Jesus? Aí é por isso que eu digo que a fé entra aí, porque é tipo assim, eu quero fazer a minha vontade, eu tava confiando em mim, nas coisas que eu tinha, ou será que Deus é aquele que vai suprir as coisas? Obediência. Quando a gente tá falando sobre obediência aqui, sabe quando Deus fala pra você fazer uma coisa muito sem sentido? Que pra você é sem sentido? Por exemplo, eu falei que no caso da menina ela foi demitida. Mas uma coisa que eu vejo acontecer muito também é Deus chegar e falar pras pessoas: peça a demissão do seu emprego. E Deus só fala isso. Tipo assim, não tem uma outra vaga de emprego aberta, você não tá procurando vaga, você não, sabe? Deus só fala isso. Se demita. E aí você fica tipo, hã? Como assim? E agora? Tipo, principalmente quem tem família, quem tem filhos pra sustentar e quem tem casa pra sustentar e tudo, né? E Deus fala pra você, se demita. Será que a gente vai obedecer? Mesmo que aquilo não pareça fazer sentido? E sabe, tem algumas coisas em que a gente pensa, nossa, mas pra quê, né? Tipo, Deus mandar você em algum lugar, Deus mandar você fazer alguma coisa por alguém, Deus mandar você dar um dinheiro pra alguém, que é uma coisa que a gente é muito duro, que Deus fala, dê tanto pra fulano. Aí você olha, vai fazer tuas continhas lá, você tá no limite do mês, e aquele dinheiro você tinha que pagar uma conta, ou você tinha que fazer alguma coisa importante com aquele dinheiro, ou você queria fazer um curso, ou qualquer outra coisa nesse sentido. Aí Deus fala, dá pra essa pessoa, sendo que aquilo é seu. Aí você fica naquele dilema, né? Será que foi o Deus ou não? E é você, só que você sabe que é Deus e você fica naquela dúvida: vou obedecer ou não? Aí você obedece. Aí depois brota o dinheiro de onde você nem sabe. Isso que é incrível de Deus, né? Ele só quer. Eu vejo que Deus, ele faz essas coisas pra testar a gente na obediência. Porque, e também pra testar o nosso coração, pra saber se a gente realmente tá com aquilo ou não. Porque eu vejo que a gente é muito duro, no sentido de achar que sabe o que é melhor, de que a pessoa não merece, sabe? Coisas assim. Aqui vem o racional. Que o que eu vou te falar é o seguinte: nem tudo que acontece de ruim na nossa vida é porque significa que a gente pecou, porque a gente fez alguma coisa errada. E não significa que Deus não está com a gente. E a gente tem que parar, sabe, de ter uma visão rasa de Deus a ponto de achar, se não tá dando certo é porque Deus não tá comigo. Deus, ele coloca a gente em processos em amadurecimento. Uma coisa que eu entendi é isso, sabe? Quando você é maduro na fé, você entende que você pode não estar sentindo nada, você pode não estar vendo nada, você pode, sabe? Cara, eu tô aqui sentada e eu não entendi nada do que eu li hoje da Bíblia. Eu escutei um louvor e eu não senti nada. Eu falei com uma irmã mais de fogo que era da igreja e eu não senti nada. Ela entregou uma profecia pra mim que veio do profundo e eu não senti nada. É você entender que independente dessas coisas, Deus, ele continua com você. E que ele continua ouvindo a sua oração, mesmo que muitas vezes pareça que a nossa oração não chega nem no teto, parece que a gente tá falando com as paredes. E eu tive essa fase já.
E eu continuava orando. Eu falava assim, Deus, o Senhor não está me ouvindo? Mas eu continuava orando, falando as coisas, Senhor, no meu dia aconteceu isso e isso. Eu tô triste por isso e isso. E tinha dias que eu não tinha palavra, em que simplesmente a minha oração era o choro. E teve um dia que eu tive uma experiência assim com Deus, que eu fiquei assim, cara, Deus é Deus mesmo, sabe? Sabe aquela experiência assim, quando você tá quebrado, moído de tudo, e aí Deus fala com você assim, e você fica tipo, meu Deus. Eu tava aqui reclamando, achando que o Senhor não tava me vendo, chorando pelos cantos, e aí Deus fala com você. Esse dia em específico, eu tinha ido na igreja orar, e eu tava voltando de carro sozinha, e no caminho começou a chover. E eu tava falando com Deus nessa volta. Eu não lembro exatamente o que eu tava falando, mas eu sei que eu tava muito mal, então eu meio que tava desabafando com Deus. E começou a chover. E aí Deus falou assim pra mim: tá vendo essa chuva? E tava chovendo muito, mas tipo assim, muito, muito, muito. Sabe que não lembro quando que foi, mas sabe aquela chuva de verão assim que dá aqueles pancadão assim e é aquela chuva grossa mesmo. E aí Deus falou assim pra mim: tá vendo essa chuva? Aí eu: sim. Aí Deus falou assim: tá vendo que a chuva toca tudo? O chão, os prédios, os carros. Aí eu: sim. Aí Deus falou assim: elas são as suas lágrimas. As suas lágrimas eu colhi todas elas. E assim como a chuva está tocando tudo, as suas lágrimas eu colhi. E assim como a chuva está caindo e está tocando tudo, eu vou usar a sua vida para tocar a vida das pessoas em todos os ambientes que estiver. Eu vou estar com você. Aí eu comecei a chorar, né? Tipo assim, eu já tava mal. Aí eu comecei a chorar. Daí eu chorei, chorei. Eu entendi muita coisa, sabe, quando Deus falou isso pra mim. É sobre isso, sabe? É sobre. Não importa se eu tô vendo, se eu tô sentindo. Deus, ele é Deus. E ele continua com a gente sempre. Só que a gente é muito Nutella e muito frouxo. E acha que tem que chorar e tem que sentir a presença de Deus no culto. E nossa, todo lugar, o tempo todo tem que estar. É maravilhoso sentir a presença de Deus. Só que você tem que entender que se você não sente, Deus continua com você. E é esse o nosso problema. A gente quer problematizar isso a ponto de achar que se Deus está me respondendo, então significa que Ele está comigo. E se Ele não está me respondendo, meu Deus, Ele não está mais. Outra coisa da parte racional que eu vejo também muito acontecer é que Deus, Ele nos tira de lugares e nos coloca num tempo em que a gente parece que não faz nada. E aí você fica perguntando, nossa Deus, mas eu tava num lugar tal e lá era tão bom, eu fazia tantas coisas, eu ganhava bem e que não sei o quê. E aí você fica nessa pergunta pra Deus, e agora, e agora, e agora, o que que eu faço? Como que vai ser? Só que às vezes Deus te tirou daquele lugar porque você se acomodou e porque você achou que tava bom. Só que não tava, porque Deus tem um lugar melhor pra te levar. Só que, claro, né, a gente nunca vai entender. A primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Reclamar. Porque assim a gente é. Então eu quero que, assim, sabe, entre no seu coração de que, em primeiro lugar, independente do que aconteça, continue orando, continue pedindo a presença, continue pedindo o sustento de Deus, porque a gente sempre vai fraquejar em algum momento em que a gente vai falar pra Deus: Deus, eu tô cansada. Deus, mas tá tudo dando errado. E Deus, ele vem de dizer, ele usou a história de Jó justamente pra dizer, sabe, que Deus, ele não é injusto, que independente de que, às vezes também Deus vai fazer isso pra te provar, no sentido de tipo assim, será que teu coração realmente está voltado pro Senhor, ou você quer ficar correndo e correndo e correndo atrás dessas outras coisas? E você fica usando isso como uma desculpa. Tipo, você vai na igreja, faz todas as coisas, mas, sabe, na maior parte do tempo você fica pensando em outras coisas. Aí você começa a ler menos a palavra, você começa a pregar menos, você começa a parar de evangelizar, e assim vai. Você vai orando menos, porque daí você ficou estudando como fazer aquela coisa, e aí você cansou e foi dormir. Você não orou, você não fez um devocional, sabe? Coisas assim, que vai pegando a gente ali no dia a dia. Uma coisa, sabe, que eu acho interessante, é que depois de todo esse tempo em que Jó continuou falando que ele era justo e correto, quando Deus se manifestou,
Deus fez um monte de pergunta para ele. Só que as perguntas que Deus fez foram todas assim: quem é você para me dizer que eu sou injusto? E as perguntas que Deus fez foi: quem dá intuição ao coração e instinto à mente? Quem é sábio o suficiente para contar todas as nuvens? Quem pode inclinar as vasilhas d'água do céu quando a terra está seca e o solo se endurece em turrões? E Deus começa a fazer um monte de pergunta para ele, dizendo tipo assim: querido, eu sou soberano. Eu sei de tudo e todas as coisas. Por mais que você ache que eu fui injusto, eu sei o que eu estou fazendo. E é aí que tá a nossa ansiedade, é aí que tá a nossa briga eterna com Deus, né? Porque a gente sempre acha que a gente sempre quer as coisas no nosso tempo. E a gente acha que tem que ser desse jeito. E você no lugar de Jó também não acharia injusto? Tipo, eu nunca fiz nada errado. E eu perdi tudo, do dia pra noite. E tudo que Jó teve foi restituído em dobro depois, né? E outra coisa também que eu percebi nesse texto de Jó, que foi uma coisa que muito interessante, né? Com relação à obediência. Teve um dia que eu tava em casa, e aí Deus falou assim pra mim: vai na vigília. E tava frio. Eu tava com a rinite tacadaça, assim, eu espirrava a cada 2 minutos. Eu falei: Deus, mas eu não quero ir. Mas eu fui. Toda encasacada, com cachecol e tudo, mas eu fui. Eu fui na vigília e, tipo assim, meio que não aconteceu nada especial nesse dia. Só que o que eu achei engraçado é que eu fui, e aí Deus depois falou assim pra mim: eu te dei algo só porque você me obedeceu. E aí depois eu tava parando pra pensar e eu tava muito lendo o texto de Jó nesse tempo, né? E aí a pregadora falou assim, que os amigos de Jó, eles eram muito racionais. Eles não tinham experiência com Deus. E quando ela falou isso, eu comecei a ler Jó com outros olhos. E depois eu encontrei o que ela quis dizer e eu vou ler pra vocês. No capítulo 15 tem a segunda resposta de Elifaz a Jó. Elifaz era um dos amigos de Jó. E cada capítulo fala ou é uma resposta de Jó ou é algum amigo de Jó falando alguma coisa, né? Um homem sábio não responderia com esse falatório. Suas palavras não passam de vento. O sábio não se envolve em conversas sem propósito. Os amigos de Jó falavam o tempo todo: você se acha muito melhor que a gente, né? Porque o que você tá falando que a gente não sabe? E todos eles falavam isso. Todos. Aí, mas nesse capítulo 15 específico tem uma parte que é bem fácil de ilustrar o que eu tô querendo dizer. Eu vou explicar aqui. Que no versículo 9: o que você sabe que nós não sabemos? Que compreensão tem que nós não sabemos? Que nós não temos? Aí aqui, escute e eu lhe mostrarei. Falarei com base em minha experiência. Ela é confirmada pelo relato de homens sábios, que ouviram as mesmas verdades de seus antepassados. Ou seja, tudo que eles falavam, na verdade, era o que eles ouviram falar de outras pessoas. Não que eles tivessem efetivamente uma experiência com Deus. Então, essa correção e essa repetição do Jó, fale para nós. Quem é você para dizer que você está certo e nós estamos errados? Porque todos eles tinham conhecimento da mesma coisa, porque eles ouviam as outras pessoas falando. Então, o conhecimento deles sobre Deus é tipo, falaram para mim, assim como Jó. Só que daí quando aconteceu todas essas coisas com Jó, Jó ficou revoltado, só que assim, ele continuou se defendendo, porque ele sabia que não tinha feito nada errado. E aí, no final, depois que Jó passou por todas as coisas, tal, e Deus fez aquele monte de pergunta para ele, Deus fala assim no versículo 5: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas. Então ele estava dizendo assim: eu realmente vivi experiências com Deus das quais eu posso dizer: Deus é soberano, Deus existe. E todas as coisas aconteceram porque Ele realmente existe. Ele não é só alguém que ouvi falar, sabe? Então, eu vejo que ele aprendeu muito porque ele passou por esses processos, por mais que foi doloroso. Cara, Jó sofreu tanto que diz que ele se coçava com caco, gente. Eu fico imaginando a pele dele, sabe? Quando, sei lá, leva uma picada de mosquito, a gente já fica coçando. Imagine ele que tava todo cheio
enfermidade na pele. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Até a próxima. Deus te abençoe.